Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Acha aí, por favor. Nós vamos ler também o versículo 16. Diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vou ler de novo. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora eu vou lendo e você repetindo em seguida. Vamos lá? E Simão Pedro, olha que dá para melhorar, hein? Vamos melhorar? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos concordam com essa declaração? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Você crê que Deus vai falar conosco nesta noite? Então desocupe as mãos agora e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Isso, vamos aplaudir bastante. À medida que você aplaude, vai dizendo glória a Deus, vai dizendo aleluia. Isso, aplauda mais, aplaude e glorifica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra será pregada agora. Vem com Teu Espírito e toma a boca do pregador. Tome agora os lábios do mensageiro. Envia, Deus, a Tua palavra com poder, unção e autoridade. Que a Tua palavra, meu Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Amém. Senta, por favor. Aqui nesse texto que a gente está lendo, o Senhor Jesus estava fazendo, vamos dizer assim, uma pesquisa de opinião com o povo. Jesus queria saber o que estavam falando dele, o que as multidões pensavam dele, qual era a avaliação que estavam fazendo de Cristo. E sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que o crescimento do ministério de Jesus era muito grande. Jesus só teve um ministério de 3 anos e meio. Você acha que 3 anos e meio é muito tempo para você começar um trabalho do nada e ele chegar ao auge? Não, 3 anos e meio não é nada, é pouquíssimo tempo. Tem igrejas que já se abriram há muitos anos e até hoje não estão cheias. E veja que não é fácil fazer a obra de Deus, mesmo com todos os recursos que a gente tem hoje. Hoje, para a gente pregar a palavra, a gente conta com a internet. Toda igreja hoje faz uso da internet. Tem uma ou outra que não tem um site, um canal no YouTube. A grande maioria faz uso da internet para divulgar o trabalho. Será que na época de Jesus tinha recursos assim? Internet, a gente sabe que a internet é uma coisa nova, né? Mas a televisão, por exemplo, é um veículo de comunicação mais antigo. Então, será que tinha televisão na época de Jesus? Não. O rádio é mais antigo que a televisão. Será que tinha rádio na época de Jesus? Não. Mas pelo menos tinha gráfica que imprimia uns folhetos bonitos assim, os discípulos saírem entregando. Jesus vai pregar no Mar da Galileia sexta-feira agora, 19h, vai lá. Tinha. Então como é que você explica todos os lugares onde Jesus ia pregar, ter uma multidão de pessoas? Como é que explica isso? Se não tinha programa de internet, de rádio, de televisão, não tinha folheto evangelístico, não tinha carro de som, não tinha nada, como é que chegava no dia que Jesus ia pregar e tinha uma multidão? Como é que pode isso? A explicação só pode ser uma: as pessoas espalhavam a notícia.
Uma pessoa falando para outra: olha, tem um pregador chamado Yeshua, porque o nome Jesus é um nome que nós falamos aqui, eles falam lá Yeshua. Tem um pregador chamado Yeshua, que ele fala com uma autoridade diferente dos rabinos, que é sempre aquela mesma pregação chata e longa. Não, a pregação de Jesus, ela é viva, ela é dinâmica, ela é envolvente, ele fala como ninguém nunca antes falou. E o mais lindo de tudo é que depois que ele prega, ele chama os doentes e ele cura os doentes. As pessoas oprimidas ele liberta. Olha, Jesus é uma pessoa tão simples, ele atende todo mundo. Ah, como foi bom. Vamos comigo da próxima vez que ele for pregar? Era esse tipo de comentário que fazia o ministério de Jesus crescer. Quem está compreendendo aqui? A nossa igreja tem hoje vários recursos para crescer, mas o mais importante e eficaz de todos é o seu testemunho. Melhor do que o canal do YouTube, melhor do que o programa de televisão, melhor do que o rádio, melhor do que os folhetos, é o seu testemunho dizendo: eu fui naquela igreja, minha vida foi transformada, Deus tem feito uma obra linda na minha casa, na minha vida, vamos comigo lá. É isso aí que vai fazer mais e mais pessoas conhecerem Jesus aqui nessa igreja. Era esse o trabalho do ministério de Jesus. Aí a popularidade de Jesus estava lá nas alturas, onde ele ia era gente querendo tocá-lo, querendo ouvi-lo, querendo vê-lo. Aí teve um dia que Jesus fez essa pergunta para os discípulos. Veja aqui comigo, Mateus 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Presta atenção na pergunta. Ele falando com os discípulos disse: quem as pessoas dizem que eu sou? É como se ele estivesse perguntando: o que o povo está falando de mim por aí? O que eles estão falando de mim? Vocês que andam muito no meio do povo, na multidão, o que vocês ouvem o povo falando a meu respeito? Aí os discípulos começaram a dizer o que eles ouviam do povo, porque você sabe, né? Jesus ficava lá no alto do monte, praticamente gritando para as pessoas ouvirem. Quem é que ia lá no meio da multidão levar o pão que Jesus multiplicou, o peixe que ele multiplicou? Quem é que andava no meio do povo? Eram os discípulos. Então os discípulos ouviam os comentários. E aí os discípulos disseram assim, olha para Jesus, versículo 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Está vendo aí? O que os homens dizem que eu sou? O que estão falando de mim? Ah, Jesus, tem uns que dizem que o Senhor é João Batista, tem uns que dizem que o Senhor é Elias, tem uns que dizem que o Senhor é Jeremias. A maioria das pessoas aí fora estão vendo o Senhor como um profeta, porque na cabeça das pessoas, o homem que prega e faz milagres é um profeta. Muita gente até confundia Jesus com João Batista, porque Jesus e João Batista eram primos, né? Você sabe disso? Eles eram primos. Tinham 30 anos simultaneamente, tinham a mesma idade, 6 meses a mais que idade que João Batista tinha. Então eles tinham a mesma faixa etária, talvez os mesmos traços, talvez a mesma cor de pele, o mesmo comportamento, que os dois andavam na santidade, tinham uma vida reta. Então tinha gente que achou que Jesus e João Batista era a mesma pessoa, porque João Batista pregou até Jesus aparecer. A hora que Jesus apareceu e começou a pregar, João Batista saiu de cena. Então não teve os dois pregando ao mesmo tempo. Quem não conheceu João Batista pessoalmente, chegou a achar que Jesus era aquele profeta que pregava no deserto. Mas eles não eram a mesma pessoa. João Batista chegou a dizer assim: olha, eu
vos batizo com água, mas depois de mim virá outro, que esse aí vos batiza com Espírito Santo e com fogo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Senhor. Depois de mim virá outro que é tão maior do que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. De quem João Batista falava? De Jesus. Então Jesus e João Batista não são a mesma pessoa. Tinha gente que achava que Jesus era Elias, porque tem uma profecia lá em Malaquias que dizia que Elias voltaria. E o povo interpretou mal esse texto. O texto não estava dizendo que Elias iria voltar em pessoa. O texto estava dizendo que viria um outro profeta no espírito de Elias, pregando com a mesma ousadia e autoridade de Elias. Esse profeta foi João Batista. Mas o povo estava confuso. Você sabe que as pessoas que acompanham de longe, elas não têm uma visão clara. As pessoas às vezes ouvem falar de Jesus, mas não sabem direito quem Ele é. Hoje em dia qualquer pessoa pode buscar informação sobre Jesus. Você entra no Google e pergunta lá para o Google, quem é Jesus? Aí o Google responde, né? Vai aparecer lá o Wikipédia falando que Jesus é o homem que viveu em Nazaré, que segundo a história do cristianismo, ele morreu na cruz, e etc e tal. É isso aí que a informação vai lhe dar. Agora, conhecer Jesus como a gente conhece, é muito diferente de apenas ter uma informação sobre ele. Por isso Jesus não vai ficar só nessa pergunta, ele vai fazer outra. Versículo 15. Jesus já tinha perguntado o que o povo achava dele. Agora Jesus pergunta para os discípulos. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Para a multidão eu sou um profeta, mas e para vocês? E vocês, meus discípulos, o que vocês dizem a meu respeito? Quem sou eu para vocês? E o que os discípulos responderam? Você sabe que sempre na turma tem um falante, né? Sempre tem um falante na turma. Quem era o falante lá da turma? Era Pedro, né? Pedro era o cara que antes que alguém abrisse a boca para falar, ele já tinha começado a frase. Então Pedro falou na frente de todo mundo e disse, ei, eu falo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Pedro arrebentou na resposta. Olha, o Pedro dessa vez acertou, viu? O Pedro fez uma resposta tão bonita, tão clara, tão poderosa, que Jesus ficou feliz da vida e orgulhoso dele. Olha aqui o versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Vamos aplaudir o Senhor. Parabéns, Simão, isso aí, meu filho. Era isso que eu queria ouvir, Simão, gostei. Jesus gostou da declaração do Simão. A avaliação que Jesus recebeu de Simão foi que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero que você entenda onde é que nós estamos nesse momento. Nós não estamos na condição de multidão. A multidão são as pessoas lá de fora, que ouvem falar de Jesus, mas que ainda não andam com Ele. Aqueles que andam com Jesus, que servem a Jesus, são os discípulos. Hoje, quem são os discípulos de Jesus? Eu e você. Amém? Então diga aí, eu sou discípulo de Jesus. Você não segue os ensinamentos de Jesus? Então você é discípulo. Ele não é o mestre? Então você é discípulo. E o discípulo não pode ter a mesma percepção que a multidão tem. Você, como discípulo de Jesus, não pode ver como o mundo vê. O mundo vê Jesus como um profeta. O mundo vê Jesus, sabe como? Como um ser iluminado. O Espiritismo vê Jesus
como o espírito mais evoluído que existiu. As ciências humanas ensinam Jesus como um grande filósofo, um grande pensador, um grande sábio. O pessoal aí de fora que não entende nada, nem de ciência, nem de religião, diz que Jesus foi um cara legal pra caramba, não é? Mas para mim e para você, Jesus não é um filósofo, um pensador, um espírito evoluído, muito menos um cara legal. Para mim e para você, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Outra pessoa que fez uma declaração sobre Jesus foi João Batista. Abra comigo em João capítulo 1. João Batista um dia estava pregando no deserto, uma multidão vinha para ser batizada por ele. O foco da atenção era João Batista. Todo mundo ia lá para ver João Batista, para ouvir a pregação de João Batista e para ser batizado por João Batista. Só que nesse momento que João estava batizando, e todo mundo olhando para ele, Jesus passou. Quando Jesus passou, olha o que o João fez, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você imagine essa cena. Todo mundo prestando atenção no João Batista, com foco em João Batista, e ele aponta para Jesus e fala: olha lá, ó, ei, olha ali, está vendo aquele homem? Apontou para Jesus. Aquele ali é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que aconteceu quando João Batista apontou para Jesus e disse essas palavras? Muita gente que seguia João Batista parou de seguir João Batista e começou a ir atrás de Jesus. E era exatamente isso que ele queria. O João Batista sabia que o seu ministério era preparar o caminho para Jesus. Então, quando Jesus apareceu, ele apontou para Jesus e falou: é ele que vocês têm que seguir, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato aqui é que a avaliação do João Batista sobre Jesus é uma avaliação muito inteligente, porque ele mostra Jesus como aquele que veio ao mundo para nos lavar dos nossos pecados. No Antigo Testamento, toda vez que uma pessoa queria perdão do pecado, ela tinha que sacrificar um cordeiro. E os cordeiros morriam, coitados, sem saber porque estavam morrendo. O cordeirinho não fez nada para ninguém, mas aí iam lá, pegavam o cordeirinho, levava para o sacerdote, colocava a mão na cabeça do cordeiro, e o sacerdote ia lá e degolava. Aí depois pendurava o bichinho assim para pingar todo o sangue, e depois que não restava mais sangue nenhum, aí queimava. E a pessoa ficava vendo aquela cena do cordeirinho queimando, a fumaça subindo, e ela pensando: com essa sua fumaça subindo, está subindo as minhas orações a Deus, Deus vai me perdoar. Mas a pessoa ficava com o coração apertado de ver o bichinho morrendo. Ela pensava: poxa, ele não fez nada e está morrendo. Eu que fiz, eu que pequei, eu que tinha que morrer, eu que tinha que pagar. O cordeirinho está morrendo no meu lugar. Por isso que João falou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que Jesus fez para morrer? Qual foi o pecado que ele teve para merecer a cruz? Qual foi o pecado que ele cometeu para merecer aquele castigo? Ele não cometeu pecado nenhum, mas ele pagou o preço pelos meus pecados e pelos teus pecados. Assim como o cordeiro que era inocente morria levando a culpa dos outros, Jesus, inocente, o Santo de Deus, morreu para levar a minha culpa e a sua culpa. E quando João disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todo, eu queria que você se lembrasse de quem era você antes de Jesus te encontrar. Porque a gente tem que perder essa mania de falar que nós encontramos Jesus, né? Porque eram nós que estávamos perdidos, não era Jesus. Então foi ele que nos encontrou. Quem era você quando Jesus te encontrou, hein? Como estava a tua vida? O quão destruída estava a tua vida quando Jesus te encontrou?
Mas Ele olhou para você, mesmo com os teus pecados, Ele falou: vem cá que eu vou dar um jeito nessa tua vida. Vem cá que eu vou te limpar dos teus pecados. Vem cá que eu vou fazer de você uma nova criatura. Aí Ele te pegou lá naquele atoleiro de pecado onde você estava, te resgatou, te purificou e fez de você uma nova criatura. Oh glória! Ele é o Cordeiro de Deus. Então nós temos aqui a avaliação de Pedro. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A avaliação de João, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também tem avaliações ruins. Está aqui em Mateus capítulo 26, 27 e 26, eu vou ler os dois. No capítulo 27, Mateus faz questão de dizer que isso aconteceu para se cumprir a profecia de Jeremias. Quando Jesus foi avaliado por 30 moedas de prata, aquilo foi uma profecia que se cumpriu. Mateus 27, verso 9. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Certos filhos de Israel avaliaram. Quem foram esses certos filhos de Israel que avaliaram Jesus a 30 moedas? Você volta aqui no capítulo 26, versículo 14, você vai descobrir quem foram esses certos filhos de Israel que avaliaram Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a míseras 30 moedas de prata. Quem faria uma avaliação dessa? Versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Quem avaliou Jesus a 30 moedas de prata? Judas Iscariotes. E os principais sacerdotes de Jerusalém, Anás e Caifás. O Judas chegou para Anás e Caifás dizendo: olha, estou sabendo que vocês querem pegar Jesus. Sei que vocês querem a cabeça dele. Eu sei onde ele dorme, onde ele come, onde ele ora de madrugada. Eu sei tudo sobre ele, porque eu estou com ele há 3 anos e meio, sabe? Eu estou meio decepcionado com ele, então eu estou disposto a entregá-lo, só que de graça não. De graça não. Quanto é que vocês me pagam para eu entregar Jesus? Aí eles pensaram: quanto é que ele vale? Quanto é que a gente paga para ele? Hein, Anás? Quanto é que você acha que vale, hein? Não, vamos dar. Vamos dar 30 moedas, acho que 30 está bem pago. Tome 30, ó, toma aqui, ó, 30 moedas de prata, a gente paga para você nos entregar Jesus. E o Judas pegou as 30 moedas e falou: 30 está bom. Aceitou aquela avaliação de 30 moedas. Você acha que 30 moedas de prata era um valor aleatório que veio na cabeça deles? Não. 30 moedas de prata tem um significado. Eu quero você comigo lá no Antigo Testamento agora, para eu te mostrar o que significavam essas 30 moedas de prata. Isso era um preço já definido. Quando alguém oferecia 30 moedas de prata por uma pessoa, é porque estava sendo avaliada aquela pessoa como um escravo. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Eu vou te mostrar isso aqui em Gênesis 37, versículo 28. Você provavelmente conhece a história do José, aquele que foi vendido pelos irmãos. Quem conhece essa história da Bíblia? Conhece? José ainda foi vendido por menos, mas no caso do José, ele foi vendido por menos. Por quê? Porque os irmãos dele venderam ele para mercadores que o revenderam no Egito. E você sabe que o comerciante ele compra mais barato para vender mais caro.
Então por isso que eles compraram José a 20 moedas, conforme Gênesis 37, 28 diz. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Quer outra prova de que 30 moedas é o preço de um escravo? Vá comigo agora no Êxodo 21. Havia uma lei em Israel que dizia que se eu tenho uma fazenda e eu crio gado e o meu boi chifrar uma pessoa que é um escravo da fazenda ao lado. Imagina essa cena. Eu tenho uma fazenda, acabou a cerca, é a fazenda do vizinho. Aí o meu boi chifrou o escravo do fazendeiro do lado aqui. Eu tenho que indenizar ele. Eu tenho que pagar pela vida do escravo que morreu. E olha o preço que tinha que pagar. Êxodo capítulo 21, versículo 32. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão quanto, igreja? 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Deu para você entender que 30 moedas de prata é o preço de um escravo? Quem conseguiu entender essa informação? Então, quando Judas aceitou 30 moedas de prata para entregar Jesus, quando Anás e Caifás ofereceram 30 moedas de prata para que Jesus lhe fosse entregue, o que eles estão avaliando Jesus? A um mero escravo. Estão avaliando Jesus como um escravo, gente. Olha que diferença. Enquanto Simão Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Enquanto o João Batista olha para Jesus e diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses homens de Israel, Judas, Anás, Caifás, olham para Jesus e falam: é um escravo, dá 30 moedas de prata pela vida dele. Você acredita que até hoje tem gente que tem uma visão de Jesus tão distorcida, que trata o Senhor Jesus como se ele fosse um escravo? Tem até igrejas que ensinam assim. Olha, o que você pedir, Deus tem que dar, hein? O que você pedir, Ele tem que fazer. É mais ou menos assim. Jesus faz tudo que a gente manda. Ó Jesus, cura aqui, Ele tem que curar. Ó Jesus, abra a porta aqui. Ó Jesus, me dá isso aqui. Ó Jesus, faz aquilo ali. É o que? Ele é teu escravo agora? Então quer dizer que agora é assim, você manda e Ele obedece? Virou bagunça isso? Você está avaliando Jesus como o quê? Como um escravo teu? É mais ou menos o gênio da lâmpada. Você esfrega, ele sai, faz o que você pedir, depois volta para dentro da lâmpada. Jesus é isso agora? Não. Nós não podemos avaliar Jesus como um escravo nosso. Muito pelo contrário, Ele é o Senhor e nós é que somos os escravos. É Ele que manda e a gente obedece, não o contrário. Esta avaliação de Jesus, o escravo que faz o que a gente manda, não pode ser ensinada, não pode ser assim que você vê Jesus. Não, meu amado, não, minha amada, você tem que ver Jesus como Ele é, o Cristo, Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, mas é errado eu pedir a Jesus para Ele fazer as coisas por mim? Não. Ele mesmo disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Só que a mesma palavra que diz isso, também diz que se a gente pedir segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou seja, é a vontade dEle que prevalece. Quem entendeu isso? Cada pessoa que avaliou Jesus teve uma resposta de Deus. Volta comigo lá em Mateus. O primeiro que avaliou Jesus de forma positiva foi Simão Pedro. E o que ele recebeu em troca? Primeiro, Jesus deu parabéns a ele, disse que foi o Pai que lhe revelou isso. Mas um pouco abaixo, aqui no Mateus 16, versículo 19,
Jesus ensinou a Simão, e deu, na verdade, a Simão, autoridade espiritual. Jesus vai dar isso aqui a Simão pela primeira vez. Antes, ninguém tinha recebido isso. Então eu penso que isso aqui foi uma recompensa. Jesus ficou tão satisfeito que falou: Simão, por causa dessa tua avaliação, eu vou lhe dar uma autoridade que eu ainda não dei para ninguém. Olha qual foi a autoridade que Jesus deu a Simão. Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. O que significa você ter as chaves? Você sabe que a entrega da chave é uma coisa simbólica muito interessante. Por exemplo, quando o governo constrói um conjunto habitacional, dependendo de quem construiu, do tamanho do empreendimento, vem o prefeito, vem o governador. Eu já vi até presidente viajar para uma entrega de chaves dos apartamentos da primeira moradia da pessoa. É assim ou não é? Entrega da chave. Quando a pessoa compra um carro 0 quilômetro, na hora de entregar a chave, o vendedor pede para tirar uma foto, para postar lá na rede social da loja. Vamos tirar uma foto aqui, você ganhando a chave, não é? A chave é a entrega da autoridade. Você tem a minha chave, significa que você tem a autoridade que eu lhe dei para você entrar e sair, para você abrir e fechar. Jesus está dizendo: Simão, eu estou lhe dando as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quer honra maior que essa? Você ter um contato com Deus tão poderoso de você profetizar na terra e a coisa acontecer no céu? Imagina, quem quer essas chaves também? Quem quer? Pastor, eu achei que era só para Pedro. Não, esta autoridade é para todos aqueles que reconhecem Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. Se você avalia Jesus assim também, Ele também vai te dar essas chaves, também vai lhe dar essa autoridade. Agora olha João Batista, o que ele recebeu? João Batista avaliou Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. Olha o tamanho da honra que Jesus deu para ele. Mateus 11, 11. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. João Batista recebeu de Jesus uma honra que nenhum outro profeta do Antigo Testamento recebeu. Mateus 11, 11 diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Ora, os nascidos de mulher são todos. Ou alguém aqui nasceu de ovo, de chocadeira? Hã? Todo mundo aqui nasceu de mulher, né? Quem nasceu de mulher aqui? Todo mundo. Então quando Jesus falou, entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista, é o mesmo que ele colocar João Batista lá em cima. Não tem ninguém igual ele. Ele colocou o João lá em cima, gente. Mas espera aí, o maior profeta da Bíblia não era Elias? Que orava e fogo do céu descia, orava e vinha água, depois orava, vinha seca. Depois não foi Eliseu que recebeu a unção dobrada de Elias e fez o dobro dos milagres? Mas Jesus está colocando João Batista num patamar maior do que os maiores profetas do Antigo Testamento. O que isso significa? Se você honrar a Deus, Ele também vai te honrar. Se você honrar a Jesus publicamente, Ele vai te honrar publicamente. Jesus disse: aquele que me honrar diante dos homens, eu honrarei diante do Pai que está no céu. Me confessou diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Quando estava todo mundo olhando para João Batista, o foco era João Batista, a bola da vez era João Batista, João Batista apontou para Jesus e falou: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele poderia dizer: esse agora é o meu momento. Jesus, ó, dá licença aí que agora sou eu, depois é a tua vez, agora sou eu. João Batista não queria aparecer. Você sabe qual é a frase mais famosa de João Batista? Convém que ele cresça e eu diminua. Era um profeta assim diferente, porque ele queria dar a glória para o Senhor. Meu amado, minha amada,
Eu sei que a gente gosta de confete, eu sei que a gente gosta de honra, de reconhecimento, mas a melhor coisa que você pode fazer é transferir essa honra, é transferir essa glória para Jesus. Alguém olhar para você e dizer: ah, você é tão isso, você é tão aquilo, você faz isso tão bem, você é tão extraordinário, você é tão maravilhosa, você é tão isso, você é tão aquilo, e você dizer: é Jesus na minha vida que tem feito isso. A pessoa ouve isso e fica até sem graça. Legal. Não entendeu nada, como assim? Estou elogiando ela, ela vem falar de Jesus. Só que o Pai fica olhando você, dando a glória para Jesus e diz: ó, vou me lembrar disso aí, viu? Vou te honrar por causa disso. E quando chegar aquele grande dia, você vai ter essa honra também. O Senhor vai falar o teu nome e vai dizer: entra, meu filho amado, e participa de tudo que está preparado desde a fundação do mundo. Honra Jesus nessa terra, que Ele vai te honrar lá na glória. E aqueles que avaliaram mal? Estou te mostrando a parte boa. Pedro, que avaliou Jesus muito bem. João Batista, que avaliou Jesus muito bem. E quanto a Judas? Como foi que Judas avaliou Jesus? Como um escravo. Ah, me dá 30 moedas de prata aí que eu entrego ele. Você quer saber como acabou Judas? Vou te mostrar. Antes de eu te mostrar como é que ele acabou, deixa eu te mostrar o que Jesus falou dele. Olha aqui, João capítulo 6. Um dia Jesus estava com os discípulos, assentado à mesa, e olha o que Jesus falou. Palavra pesada, viu? João capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja que o Pedro continua dando a mesma afirmação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 70, respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Você ouviu isso? E um de vós, escolhi 12, não foi? Um de vós é um diabo. E o versículo 71 diz que isso dizia ele de quem? De Judas Iscariotes. Gente, Jesus chamou Judas de diabo com todas as letras, na frente dos outros discípulos. Eu chamei 12 discípulos, mas tem um aqui que é o diabo em pessoa. Imagina isso. Chamar uma pessoa de diabo. Agora imagina o próprio Jesus chamar o camarada de diabo. Você sabe que diabo é uma palavra com origem grega, diabolos. E o significado é muito pesado, muito forte. Tanto a palavra diabo quanto a palavra Satanás, uma oriunda do hebraico, outra do grego, simultaneamente significam adversário e acusador, opositor. Jesus falou: eu chamei ele para ser meu discípulo, mas na verdade ele é meu opositor. Chamei ele para ser meu aliado, mas na verdade ele é meu adversário. Ele é um diabo. Tudo isso por quê? Porque fez uma má avaliação de Jesus. O Judas teve a oportunidade de ver Jesus como eu nunca vi. Como você nunca viu. Como é que a gente vê Jesus? Pelas páginas da Bíblia. Judas comia com Jesus, viajava com Jesus, dormia na mesma casa que Jesus. Jesus pregava para eles aqui olho no olho. Jesus, eu não entendi aquela pregação que o senhor fez hoje sobre a parábola do semeador. Explica aí para a gente. Ah, não, eu vou explicar. Ó, funciona assim, o reino de Deus. Imagina isso. Jesus te contando as parábolas ali de camarote. Judas teve essa chance. E mesmo com essa oportunidade brilhante, não soube avaliar Jesus como ele realmente é. Olha como ele terminou, Mateus 27. Judas teve um final trágico, mas foi o que mereceu. Não tenho dó dele não.
Mateus 27, 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Sabe que eu não concordo com essa tradução. Você sabe que a nossa Bíblia é uma tradução, não é? Para o português. E no português há duas palavras semelhantes, mas que não são iguais: remorso e arrependimento. Elas são semelhantes, mas não são iguais. Uma coisa é remorso, outra coisa é arrependimento. Uma coisa é você fazer uma coisa errada, e aí você sofre as consequências, bota a mão na cabeça assim, fala: ixi, contei uma mentira e fui descoberto, hein? Me dei mal, hein? Ó, ficar ligado da próxima vez. O que você vai fazer da próxima vez? Você vai mentir de novo, só que com mais cuidado para não ser descoberto. Você teve arrependimento? Não, remorso. Porque você continua no pecado, continua no erro. Arrependimento é quando o ser humano peca e ele se sente mal por isso e não faz mais. Judas teve arrependimento por ter traído Jesus? Não. Porque se ele tivesse se arrependido, ele tinha ido chorar lá ao pé da cruz. Foi isso que ele fez? Não. Ele foi falar com os principais sacerdotes, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Toma aqui de volta o dinheiro. Quero mais não, me arrependi. Olha o que eles falaram para Judas: que nos importa? Isso é contigo. Em outras palavras, Anás e Caifás riram da cara do Judas e disseram: o problema é teu, meu amigo. Você queria 30 moedas para entregar a Jesus, não foi? Você entregou Jesus e nós pagamos as 30 moedas. Agora, se você está arrependido, esse problema é teu. Se você está com a consciência pesada, isso é problema seu, nós não temos nada com isso. O diabo faz assim: ele te ilude no pecado, ele te enreda no pecado. A hora que a consequência vem, ele não vai te ajudar a se livrar das consequências do pecado. Ele vai dizer: problema é teu, se vira agora. O diabo engana o ser humano para que ele caia no pecado. O dia que o ser humano estiver queimando no lago de fogo, o diabo não vai ficar com dó de ninguém. Ele vai dizer: problema é teu. Por que você não se converteu? Por que você foi me dar ouvidos? Eu estava lá fazendo o meu papel de diabo, você foi cair na minha, agora fica aí. Queime também comigo agora no fogo. O diabo não vai ter pena de ninguém, assim como esses homens não tiveram pena de Judas Iscariotes. Olharam para ele e disseram: problema é teu, o que nos importa? Sabe o que Judas foi fazer? Foi chorar ao pé da cruz? Não. Foi procurar um galho bem alto, amarrar uma corda no pescoço e se enforcar. Olha aqui o versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mas tem gente que nem para morrer presta. Já ouviu falar isso? Era Judas. Nem para morrer prestou. Porque na hora que ele foi morrer enforcado, ele escolheu o galho errado. O galho quebrou com ele, ele não morreu enforcado. Na hora que ele foi se enforcar, amarrou a corda no pescoço e pulou, o galho quebrou e ele caiu de cima do penhasco. A palavra diz que as suas entranhas se arrebentaram. Imagina um ser humano se abrir pelo meio e sai os bofes tudo para fora. É o que aconteceu com Judas. Que morte horrenda que ele teve. Tudo por quê, hein? Porque avaliou mal Jesus. Qual é a sua avaliação de Jesus? Quem é Jesus para você? Se você avalia Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, se você avalia Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode ter certeza, você já tem um lugar reservado na glória, na presença do Senhor. Mas se você avalia Jesus como um profeta, como um escravo, ou como qualquer outra coisa, eu tenho pena de você. O final de quem não faz uma boa avaliação de Jesus não pode ser bom. Eu vou pedir a toda a igreja para ficar de pé agora. Toda a igreja de pé. Você precisa fazer hoje a avaliação correta de Jesus. Entender quem Ele é de verdade.
Feche os olhos, por favor, toda a igreja. Eu imagino que a maioria aqui já entregou a vida para Jesus. A maioria. Mas se aqui nessa igreja tiver alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, esse é o momento, essa é a hora. Deus está te dando a oportunidade da salvação. Não despreze essa oportunidade. Não deixe esse tempo precioso passar. Você precisa entregar a vida para Jesus. Hoje pode ser o último culto que Deus está lhe dando a oportunidade de assistir. Essa pode ser a tua última oportunidade de mudar o rumo do teu destino, de entregar a tua vida a Cristo. Há aqui nesta igreja hoje alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar? Levante agora a sua mão bem alto. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levante a sua mão se você ainda não entregou e quer entregar agora. Tem alguém? Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas aí eu me afastei. Estava vindo na igreja, estava congregando, estava firme na fé, mas aí eu tropecei, caí, desviei, estou fraco. Vim hoje para a igreja, não sei nem como que eu consegui vir hoje. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe, para te dar o renovo espiritual, para te levantar, para reescrever o seu nome no livro da vida. Tem alguém aqui que se afastou e quer se reconciliar? Levante a sua mão agora que eu vou orar por você. Tem alguém assim? Não tem? Deixa eu fazer um terceiro apelo. Olhe bem para mim, toda a igreja olhando para mim. Você está vendo esse tanque? Está vendo? Ó, tem água. Eu nunca prego com esse tanque cheio d'água, mas hoje Deus está te dando uma oportunidade maior ainda do que de apenas ouvir a pregação. Talvez você até hoje não foi batizado nas águas. E por quê? Porque não tinha água. Porque não tinha alguém dizendo para você que você precisa ser batizado para ser salvo. Então eu quero te dizer com todas as letras. Jesus disse em Marcos 16:16, põe aí na tela para mim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A salvação depende de crer que Jesus é o Senhor, mas também depende de batizar-se para lavar os pecados. Se tem alguém aqui nessa igreja hoje, pode ser pela primeira vez, não tem problema, mas se você ainda não é batizado nas águas, tem água no tanque. Tem pastores aqui só esperando você levantar a mão para pular dentro dessa água aí agora para te batizar. E essa igreja vai fazer festa pela tua decisão. Tem alguém aqui que ainda não é batizado e quer batizar hoje, aqui, agora? Você? Vem cá, vem cá. Ô glória. Oi? Fez a ficha já? É? Como é seu nome? Wallace, parabéns pela decisão, tá? Nós vamos fazer a confissão de fé agora. Você vai trocar de roupa ali rapidinho, tá bom? E nós vamos te batizar. Agora, além do Wallace, tem mais alguém que ainda não foi batizado nas águas, mas quer ser batizado? Pastor, me explica. Eu achei que para batizar tinha que fazer um cursinho bíblico, tinha que ficar congregando pelo menos um ano, tinha que primeiro parar com os vícios, casar no papel, fazer um monte de coisa para depois batizar. Não. A única exigência bíblica, as igrejas por aí podem fazer uma lista de exigências, mas a Bíblia, que é o que nos importa, exige que você creia que Jesus é o Senhor e que você esteja arrependido dos teus pecados. O restante, o Espírito Santo é quem vai fazer. Então, se tem alguém aqui que crê que Jesus é o Senhor, está arrependido dos pecados, não tinha nunca pensado antes em batizar, mas está pensando agora: pastor, eu estou pensando, acho que eu vou aproveitar que tem água, vou aproveitar que tem essa oportunidade e vou batizar. Tem mais alguém? Tem? Se tiver, eu vou orar por você agora. Vamos dobrar o joelho aqui, Wallace? Você pode ajoelhar aqui?
Igreja, estenda as mãos para cá. O pastor que vai batizar já vai preparando aí, viu? Isso. Já foi? Já foi se trocar? Tá bom. Coloca a mão sim sobre o coração, Wallace, e repita comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e creio que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Neste momento, eu tomo a minha decisão de descer as águas do batismo e cumprir com toda a tua justiça para a glória do teu nome. Agora deixa eu orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, eu não sei quantos nem quais foram os pecados que esse homem cometeu até o dia de hoje. O que eu sei, meu Deus, é que a tua palavra diz com todas as letras que quando nós descemos as águas do batismo, o nosso pecado é apagado. Esse homem vai se levantar daqui agora e vai entrar naquela água. E quando ele passar por aquela água, eu quero que o Senhor comece na vida dele o milagre do novo nascimento. Eu quero que o Senhor apague os pecados, as transgressões, as iniquidades que ele cometeu, e comece hoje uma nova vida para ele, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém.